Tudo bem, Bertoldo? Bem-vindo. Oi, Dri, bom dia. Bom dia, não, boa tarde, né? Boa tarde, Rovai. Carlito, boa tarde. Vocês insistem em pedir para eu falar de Lava Jato, eu não sei por quê. Eu vou te falar, viu? A gente não gosta de você, Bertoldo. Essa poderia ser a única explicação, né, Bertoldo? Não, mas não não é. Essa é uma fake news. Essa é uma fake news, Rovai. Não é verdade. Tanto que a gente gosta que te chama direto, porque você se especializou em algumas coisas na vida, algumas várias, entre elas em ser alguém que denunciou desde os primórdios a Lava Jato, né, Bertoldo? Eu fui primeiro, naquele momento eu era o único, e na verdade, sendo o único, ninguém achava que era verdade. Me achavam que eu fazia aquilo como forma de defesa, como forma de me autodefender, ou algo nesse sentido, ou para criar uma desculpa. Mas, na verdade, aquilo lá é de conhecimento, né, o procedimento. Eu vi agora uma entrevista na Globo News, eu insisto em assistir a Globo News, às vezes, para ver os absurdos que eles dizem. E eu vi o senador, líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, acabando com o Sérgio Moro num debate, porque na verdade, conversa com o Sérgio Moro não é uma conversa, é um monólogo, né? Porque ele repete coisas sem sentido, né? E o senador Rogério, foi muito feliz, né, em trazer os males todos que a Lava Jato trouxe para o Brasil, e que, indevidamente, hoje, a extrema-direita tenta comparar ou trazer o que o ministro Alexandre de Moraes tem feito como sendo um excesso, ou como sendo excessos, coisas que, na verdade, não são, né? Ele está cumprindo rigorosamente a lei, ele tem dado ampla defesa, coisa que não foi oferecida para a maioria das pessoas. Isso aconteceu quando eu fui processado pelo Sérgio Moro, e em especial o presidente Lula, e muita gente, junto com o presidente Lula, foi processada pela Lava Jato sem ter direito à ampla defesa, num momento em que se combinava ações, medidas entre, isso está mais que provado, entre o Ministério Público, entre delatores e entre o juiz Moro na época, né? Eu não tenho nenhuma notícia de que o ministro Alexandre de Moraes tenha tido alguma conversa com o Procurador-Geral da República, muito pelo contrário. Tem momentos que eu imagino, e a gente muitas vezes reclama do Procurador-Geral da República por não tomar certas medidas, mas é o entendimento deles, é o entendimento do procurador, e a gente deve respeitar as autoridades. O que aconteceu no Brasil foi foi a construção do absoluto descrédito das autoridades constituídas, né? E é isso que a extrema-direita faz. Ontem, essa invasão ao plenário do Congresso Nacional, né, me fez lembrar que talvez eles possam criar um movimento, o MSP, né, que é da turma sem plenário. Quer dizer, existe no regimento da Câmara. Eu nunca imaginei que eu nunca imaginei que a extrema-direita pudesse invadir o plenário como fez, ocupar o plenário como fez. É vergonhoso o que eles estão fazendo, não pela manifestação, porque toda manifestação deve ser aceita, mas invadir. Eles sempre combateram, né, defendem a propriedade privada, defendem a propriedade de terceiros. Aquilo lá é propriedade do povo. E existe um regimento interno que, se você não quer que algo seja votado, você não quer que algo seja feito, você tem instrumento regimental que possa permitir que você paralise, por algum tempo, o Congresso Nacional. E eles também conseguiram um feito que algo que tem feito muito mal para o Brasil, que é a paralisação, a interdição do debate. A gente, infelizmente, está aqui. A gente podia estar discutindo tantas coisas, e a gente está discutindo se o Bolsonaro deve ou não deve estar em casa, se ele deve ou não deve ser preso, se um cara... E não é só isso, não é o Bolsonaro, né? O que a gente está discutindo aqui, se um cara que tentou dar um golpe de Estado no Brasil,
um cara que tramou contra a vida de um ministro do Supremo, do presidente da República, do vice-presidente da República, se esse sujeito deve ou não deve estar preso, se esse sujeito tem alguma espécie de merecimento, vamos dizer assim, por uma anistia, coisa que evidentemente não tem. Os crimes praticados pelo Bolsonaro são imperdoáveis. Eu acho pouco ele estar em casa. Eu não gosto de ver ninguém preso. Eu não gosto da Carla Zambelli, mas não é bacana ver uma ex-deputada federal entrando num presídio em Roma, pela característica institucional, não por ela, porque, infelizmente, essa moça não tem valor nenhum, né? O que ela fez, como ela construiu sua vida política, o seu discurso, foi um movimento sem nenhum valor, sem nenhum conteúdo. É muito triste isso que a gente está vendo no Brasil, especialmente pela falta de debate, especialmente pela falta da gente estar discutindo coisas que o Brasil precisa de verdade. E esse ano, praticamente, se a gente pudesse realizar uma medição nas pautas de todo o jornalismo, de todas as conversas de restaurante mais voltadas ao campo político, a gente só discute isso. A gente não discute a questão do imposto de renda, a gente não discute o posicionamento brasileiro em relação à geopolítica internacional, a gente não discute a transição energética, a gente não discute a exploração ou não da margem equatorial, que são assuntos, que são temas que, de fato, modificam e poderão modificar a vida das pessoas. Que é isso que a gente precisa. Eu vi ontem, não sei se é de ontem ou de hoje, um depoimento do presidente Lula, e aí eu postei no meu Instagram o presidente Lula dizendo o seguinte, que as pessoas... E eu verdadeiramente me emociono quando eu vejo o Lula fazendo isso, e ele foi levado às lágrimas, ele chorou, né? E vocês conhecem também o presidente, sabem disso, que é impressionante, é de arrepiar a gente, porque o político tem que pensar nas pessoas, né? O advogado tem que pensar na administração da justiça, mas o político tem que pensar nas pessoas. O juiz tem que pensar na justiça, o Ministério Público em cumprir seu dever constitucional, né? E a gente só discute Bolsonaro, a gente discute Eduardo, que é um imbecil. O Eduardo Bolsonaro é um imbecil, que fez mal para o Brasil de uma forma que poucas vezes, ou talvez nunca antes a gente viu, né? Todos os estados, e se você for ver, e eu não tenho tido tempo de muitas vezes me posicionar, se você for ver, o Rio Grande do Sul vai perder algo em torno de 2 bilhões de reais, né? Por conta do movimento do Eduardo Bolsonaro. E o Bolsonaro ganhou a eleição lá. A Taurus pode fechar as portas, porque as armas da Taurus, que 60% do movimento da Taurus é exportação para os Estados Unidos. Aí vamos para o estado do Paraná, que 70% das pessoas lá votaram no Bolsonaro. O estado do Paraná é responsável pela exportação de todo aglomerado de madeira. O estado do Paraná tem uma indústria muito forte no setor de madeira, e todos esses produtos são exportados para os Estados Unidos. Então, deram um voto para essa família, e essa família complica a vida de quem? Do pessoal do Paraná. Serão 15 mil empregos perdidos no Paraná se a sobretaxa acontecer. Vamos para São Paulo. São Paulo, infelizmente, também o Bolsonaro ganhou a eleição, mas mais especialmente em algumas regiões, como Ribeirão Preto e arredores, onde a gente tem lá o plantio de laranja, né? E a gente tem também uma forte indústria de cana-de-açúcar, de álcool e derivados, enfim, e que são exportados para os Estados Unidos, e que eles também, ali, a gente terá o sofrimento da perda de empregos. Vamos para a região de Franca,
cidade de Franca, que deu quase 80% de votos para o Bolsonaro, é uma das maiores produtoras de calçados do Brasil, ele não vai conseguir vender o calçado dele. Ainda no estado de São Paulo, a gente tem o café, que é o segundo maior produtor de café do Brasil, é São Paulo. O café de São Paulo também não irá para os Estados Unidos. Por culpa de quem? Do Eduardo Bolsonaro, que é deputado pelo estado de São Paulo, sendo um carioca, sendo um surfista, sendo um moleque. É um moleque esse sujeito, que vai na Disney, enquanto tem gente no estado dele, que ele deveria estar representando, está perdendo emprego. Vamos para Minas Gerais, que é grande produtor de café também, é o principal produtor de café do Brasil, que também, na região produtora de café, é majoritariamente bolsonarista. E todo empresário do setor de café vai ser atingido por isso. Aí vamos para o Ceará. O Ceará, pelo menos, foi a gente que ganhou a eleição, foi a nossa turma que ganhou a eleição, né? Mas a indústria da água de coco, os produtores de manga, Piauí também é a mesma coisa. A gente Aqui espera. Sergipe, Beltoldo, a terceira afetada, né, na exportação da laranja, será o terceiro estado, Sergipe Eu não afetado. sabia. Ah, é verdade. Eu tenho um amigo que, inclusive, tem uma indústria, um grande amigo que tem uma indústria de suco de laranja aí no Sergipe. É verdade. Eu havia esquecido. O Sergipe Sergipe é o terceiro estado muito... afetado. Inclusive, o Rodrigo Valadares estava fazendo campanha aqui, né, em defesa do tarifaço. A esposa dele, inclusive, Rovai, que é vereadora aqui em Aracaju, Moana Valadares, também culpando o Lula pelo tarifaço. E aí eu publiquei um vídeo do Eduardo Bolsonaro dizendo que a culpa não é do Lula, a culpa é do Moraes. Eu falei, vocês precisam combinar entre vocês aí as versões, porque você disse que a culpa é do Lula, mas o chefe de vocês disse que é do Moraes, e aí, de quem é a culpa? E aí fizeram aqui um buzinaço, uma manifestação completamente patética e medonha, já que Aracaju não é uma cidade bolsonarista, né? Apesar de ter eleito uma prefeita do PL que se escondeu do bolsonarismo para ser eleita, que não é bolsonarista, e Sergipe será o terceiro estado afetado, Rovai. Estava, né, com as taxações afetado por causa da exportação de laranja também. E você vê que interessante, né, Carlito? E a gente tinha uma candidata lá que era justamente a esposa, eu acho, do Rogério Carvalho, que era a nossa... Candice Carvalho. A Candice, que é uma excelente pessoa, uma excelente candidata, a Candice, e que naturalmente era para ser eleita. Então, você vê, mesmo Sergipe foi atingida. Então, o gesto da família Bolsonaro é um gesto egocêntrico que visa especificamente cuidar da própria família para se proteger e para garantir a eles. Eles não estão preocupados com nenhum dos indivíduos que está preso. Eles não estão preocupados com ninguém, eles estão preocupados com ele, com dinheiro, com poder, com isso. É muito triste. E aí, voltando àquilo que eu falei, a gente precisa de político preocupado com as pessoas, né? Preocupado com aquilo que a gente vive, né? Então, com aquilo que na ponta tem acontecido, o cuidado com aquelas pessoas que hoje ainda não têm casa, o presidente Lula contava, né? Eu comecei a contar no vídeo daquele que você falou que vocês têm aí, o presidente Lula contando que para tratar de fome, né, tem que ser alguém que já passou fome ou alguém que já viu alguém passando fome, e ele, de repente, ele chora dizendo que ele foi comer pão aos 7 anos de idade. Vamos passar esse vídeo rapidinho para quem não assistiu aqui. A gente está com mais de 4.000 pessoas aqui online. Vamos colocar... Que eu fui comer pão pela primeira vez. Eu tinha 7 anos de idade. Porque onde eu nasci, nem tinha dinheiro para comprar pão, nem tinha lugar para comprar pão. E se o Estado, na hora que vai elaborar o orçamento, ele não resolve colocar um pouco daquele dinheiro do orçamento para cuidar disso, quem vai cuidar? Não deveria ser um compromisso de um governo, deveria ser uma obrigatoriedade constitucional. Um gente tão importante que você vê na televisão todo dia, gastou o ano passado 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas.
Isso daria para acabar com a fome de 760 milhões de pessoas que vivem com fome no mundo. E eu fico imaginando a falta de sensibilidade das pessoas que governam o mundo. Você tem que ter sentido aquilo. Você tem que ter sentimento sobre aquilo. Você precisa ou ter vivido ou ter conhecido alguém que viveu aquilo. Porque a fome não dói. A fome ela vai corroendo você por dentro. E o que é mais grave é que as pessoas têm vergonha de dizer que está com fome. Eu vou contar um caso meu. Eu fiquei desempregado 1 ano e meio. Em 1965, eu arrumei emprego na Vilares. E eu estava numa situação tão precária que teve um dia que eu não levei marmita. E sempre era muito novo de fábrica e sempre os companheiros ficavam oferecendo alguma coisa para você. Ô Lula, você não vai comer? Não, eu não estou com fome. E cada vez que eles colocavam o sanduíche de mortadela na boca, eu imaginava eu mordendo aquele sanduíche. E ficava lá o tempo inteiro com vergonha de dizer que estava com fome e voltava para trabalhar. Isso acontecia. Pois é, né? O cara que viveu, ele tem muito mais condições de ele, como se diz hoje, ele tem lugar de fala, né? Esse cara colocou como objetivo sempre nos governos dele acabar com a fome. Não à toa, ele passou fome. Né? Agora, se você pegar um Sérgio Moro aí, né? Que é um gomadinho desse, ele está cagando para isso, para falar o português claro. Né? Tá cagando mesmo, Rovai. Eu acho que você está emocionado em ter assistido isso. Eu estou emocionado, Adri e o Carlito também. E eu acho que está faltando essa emoção no Brasil. Tem como não gostar do Lula, né? Pois é. Na minha entrevista, Rovai, com o presidente, não sei se vocês lembram, em 2022, eu falei sobre isso, né? Até hoje eu entendo que o que eu passei quando eu era criança era insegurança alimentar, como a gente chama hoje, né? Mas é o equivalente a passar fome, já que você não tinha garantia das 3 refeições, né? E na minha entrevista com o presidente Lula em 2022, eu fiz questão de lembrar para ele que foi a partir do governo Lula que a gente passou a poder escolher o que queria comer aqui no Nordeste. Porque antes, eu lembro quando eu era criança que eu ia comprar junto com meu pai carcaça de galinha, né? Não era nem um frango abatido, não, era carcaça, são os restos ali, né? Sobrecu da galinha, como a gente fala aqui no Nordeste, o pescoço, um pedaço da asa. Então, assim, a gente comprava a carcaça da galinha, meu pai passava em açougue, pegava osso pra gente fazer sopa, né? Para comer o osso, o tutano do osso. E foi a partir do governo do presidente Lula, em 2003, que a gente começou a escolher, né? Eu, por exemplo, Bertoldo, eu só tomava iogurte quando eu era criança, quando a fábrica que tinha perto da minha casa passava numa pampa vendendo o iogurte que ia vencer há 3 dias, 4 dias. Aí meu pai ia lá e comprava o iogurte próximo do vencimento. Eu nunca tinha tomado, por exemplo, Rovai, um Danone até a minha adolescência. E não é porque não tinha, é porque quando tinha o preço era muito caro e o salário que meu pai recebia na época, proporcionalmente falando, o poder de compra era muito baixo. Então a gente tinha de comprar o básico. Então essas coisas de biscoito recheado, eu comia muito biscoito poca-olho, né, que é biscoito gameleira, na época era uma marca bem famosa, que comprava na Cesta do Povo da Bahia, que era um mercado do estado, né, e a gente não tinha opção de variedade não, era basicamente cuscuz com charque, na época que charque ainda era carne que o pobre podia comprar, hoje a charque está mais cara que a carne de sol, né, gourmetizaram a charque, então nem a charque a gente pode comprar mais. Mas, assim, só consegue ter esse impacto de entender que o presidente Lula, quem teve a mudança, Bertoldo. E quem viveu a mudança, que somos nós aqui do Nordeste. Para o povo que não é aqui do Nordeste, as pessoas talvez não sabem nem o que é cólera mais hoje. Alguém aqui no chat sabe o que é cólera? Que muita gente morria no Nordeste de cólera por causa de saneamento básico, por exemplo. Entendeu? Alguém sabe o que é um candeeiro aqui ainda hoje? Porque o povo não tinha energia elétrica em casa e tinha de ficar com os buracos do nariz tudo preto, da fumaça do querosene entrando no nariz aqui, ó, com o candeeiro aceso dentro de casa. Então, quem viveu sabe, quem não viveu não sabe.
E Eu, não é só, desculpa, não é, Carlito, evidentemente, desculpa, Rovai, eu te interrompi. não, imagina. Carlito, eu vou dizer, evidentemente, o Nordeste é a região mais atingida, sem dúvida nenhuma, também a região Norte, mas meu pai era de São Paulo, minha família é de São Paulo, e graças a Deus eu não vivi isso que o presidente Lula e que você viveu, Carlito. Mas meu pai me conta que muitas vezes ele saía para trabalhar e ele não almoçava para poder levar comida para casa quando eu tinha 1, 2, 3 anos. Depois meu pai foi ascendendo, crescendo profissionalmente, e aí a gente passou a ter uma condição melhor. Mas, enfim, no Sul, em São Paulo, as pessoas também vivem isso. Em especial os nordestinos, que são quem fazem a cidade de São Paulo funcionar. Quem faz São Paulo funcionar são o pessoal do Nordeste, né? E com muita qualidade. E gente que trabalha muito, ao contrário do que a elite diz. Ao contrário, é gente que acorda muito cedo. Eu tinha uma secretária, eu acho que eu já contei isso aqui. Eu tinha uma secretária em São Paulo que acordava às 5 horas da manhã, para chegar às 8 da manhã no meu escritório. Eu contei já essa história. E eu não sabia, eu perguntei para ela, falei, mas por quê? Ela falou, não, que eu levanto, eu faço a comida do meu marido para ele sair, aí às 6 horas da manhã eu pego 3 conduções. Então, é escravidão disfarçada. Então, enquanto ainda tem muita gente que vive isso que você está dizendo que você viveu e que, graças a Deus, você ascendeu também a uma condição de ter segurança, mas a gente é uma minoria muito grande. Eu também, eu sou filho de quem, né? Contei, meu pai não almoçava para poder ter jantar na casa para minha mãe e para os meus irmãos e para mim. Então a gente se sensibiliza. Agora, o cara que está de colete, aquele coletezinho que virou moda, eu tenho um que também gosto de me vestir bem, como todo mundo gosta. O que esse pessoal não entende é que a gente quer isso para todo mundo, a gente não quer isso só para Faria Lima. Esse pessoal da Faria Lima vive no mundo, numa bolha, que não entende o que é um Nordeste, que não entende o que é uma secretária às 5 horas da manhã, sendo que ela chegou às 10 da noite em casa, está preparando comida para o marido levar. E, às vezes, a comida é precária, sei lá, uma sobra de galinha, enfim, as pessoas. E aí, mas o que mais me surpreende, que talvez alguém um dia vai entender, é como é que a gente tem gente ainda nessas condições que é iludida por Bolsonaro e que vota no Bolsonaro. E que vota no Eduardo Bolsonaro, que é esse moleque que está gerando essa quantidade de desemprego que a gente vai ter, que está gerando essa dificuldade para o empresariado. Eu recebi esses dias no Rio de Janeiro, no escritório do Rio de Janeiro. Quem não sabe, eu fico em Brasília, às vezes estou em São Paulo, às vezes me tenho no Rio também, tenho casa em todos esses lugares. E eu acabei recebendo uma empresária de Minas Gerais que era. Minas é um estado muito pobre de um lado e muito conservador de outro, né? Tem uma elite muito. E uma moça muito, muito educada, de família já, muito rica há muito tempo, e ela veio e falou: puta, só agora eu fui enxergar o Bolsonaro. Ela teve que sentir na pele, porque o setor dela está sendo atingido. Então, tomara que esse momento que a gente está vivendo, e eu tenho essa impressão. Eu converso muito com donos de institutos de pesquisa, gente especializada nisso. Eu tenho a impressão de que esses caras estão caindo no ridículo. O ridículo que eles são, não é que eles estão caindo no ridículo. Ridículos a extrema-direita é ridícula, é horrorosa, né? Mas não existe ainda a percepção popular de que ela é horrorosa, que é gente ruim, que é gente que não está preocupada com o povo, que a gente está preocupada em vender emenda, que a gente está preocupada, na verdade, em garantir seus próprios privilégios. E as pessoas vão. Eu acho que as pessoas estão percebendo isso, estão começando a perceber isso. Se Deus quiser, isso vira uma onda, né? E a gente vai conseguir formar um Congresso Nacional melhor.
pervertendo, na verdade, a célebre frase do Ulisses Guimarães de que o próximo parlamento sempre é pior que o anterior. Eu acho que a gente vai ter eu acho que se a gente se organizar, e aí eu acho que a gente tem que votar em gente boa, gente preparada, gente que se emociona com as coisas do povo, gente que viveu essas coisas, seja diretamente ou que tenha a capacidade de ter olhado para essa realidade. Mas eu não sei, a gente acabou tendo Todo. Não, vai ter. Você, olha, Adri, olha, eu, graças a Deus, eu faço política. Eu trabalhei com Ulisses Guimarães, e isso em 1987, mais ou menos. Eu era um assessor, assim, um carrega-pasta. Então, eu via. Eu sempre fui muito curioso e aprendi muito com a política, aprendi muito com pessoas grandes da política. Assim Você como o conheceu um José. político folclórico lá de Itabuna chamado Fernando Gomes, não é, Bertoldo? Sim, sim. Não, olha, eu tinha grandes amigos, assim, porque eu era muito ligado ao MDB, eu comecei no MDB, porque todo mundo que era progressista estava no MDB, né, naquela época, que depois o MDB... Então a gente tem figuras assim, o Zé Richa. O Zé Richa, putz, era um cara espetacular, o Maurício Fruit, um cara espetacular lá do Paraná. Tinha gente, assim, do Nordeste fora de série, do MDB e que depois essa gente acabou se reacomodando, né? A gente não, putz, se fosse com o Ulisses, o que está acontecendo hoje não estaria acontecendo. Olha só, queria liberar o Carlito, que tem outro compromisso agora, né, Carlito? Obrigada. A gente segue mais um pouquinho aqui com o Bertoldo e daqui a pouco quem fala Rovai. Obrigada, Carlito. Até a próxima. Valeu, tchau, Carlito. Até mais, Rovai. Carlito, abraço. Ele está atrasado, ele tem outra entrevista lá. O Bertoldo, e saíram notícias hoje de que essa decisão do Moraes teria aí causado um desconforto no Supremo. O Rovai trouxe até aqui que seria o Fachin que teria ficado incomodado, mas a gente viu o Gilmar, acabei de ver que o Gilmar diz que não, que todos apoiam o ministro Alexandre de Moraes. Queria saber da sua opinião sobre essa decretação da prisão domiciliar, se você acha possível que tenha havido algum isolamento do Moraes. Só antes do Bertoldo responder, Dri, quem passou essa informação para mim foi a Maria Fro, inclusive, Tá. e hoje tem fórum sindical, né, às 3 da tarde. Então, avisar todo mundo que puder assistir ao fórum sindical, conduzido pela Maria Fro, todas as quartas-feiras, às 3 da tarde. Bertoldo. Bom, quanto a essa pergunta, eu acredito que o desconforto, ele causou desconforto em 3 ministros. O Fux, o André Mendonça e o ministro Cássio. Né? Esses dois últimos aqui, por razões óbvias, né? Mas estão tendo uma atuação que eles não se posicionam, estão respondendo à corte. E o Fux, sabe-se lá por quê, virou bolsonarista de uma hora para outra, né? Virou garantista de uma hora para outra, mas, enfim, a gente tem que respeitar a decisão judicial e as pessoas e tal. Mas os demais não. A corte, eu sinceramente acho que tem um erro aí nessa corte. Um acontecimento na corte que eu acho que eu agiria diferente. Vamos aí pelo que eu aprendi na política no passado, do que é colegiado, do que é time. A Suprema Corte tem que atuar em bloco, nunca individualmente. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes não é uma decisão única, não é né? Ela pode ser submetida, inclusive, a um recurso em agravo de instrumento e ser submetido à turma ou ao plenário, ou sei lá, o que seja, e pode ser reformada. E assim são os colegiados. Quando houve se eu fosse ministro do STF, e quando houve a retirada do visto dos ministros do STF, sinceramente, foram 3 que tiveram mantido seus vistos. Se eu sou um deles, eu ofereço esse visto, eu dou de volta esse visto para os Estados Unidos.
porque a gente joga em bloco, né? No Congresso Nacional, da mesma forma. O Brasil está sendo agredido pelos Estados Unidos e tem gente no Congresso Nacional defendendo os Estados Unidos. É bloco. Quando você fala de instituição brasileira, é time. É a seleção brasileira jogando. Eu não posso ter o Vinícius Júnior jogando contra a gente. Quer dizer, e então eu acho, essa história de desconforto é conversa fiada. Não tem um colegiado, sempre existe num colegiado. Eu vivo tribunais superiores. Então você tem assim, você tem divergências permanentemente, sejam nas turmas, seja no plenário, seja na Corte Especial, no caso do STJ, nas turmas, nas sessões, na Corte Especial. Mas a divergência existe e muitas vezes elas resultam em desconforto entre os ministros, mas isso acaba sendo momentâneo, ao longo do tempo eles voltam a convergir em outros temas, isso faz parte da democracia. Então eu acho que o desconforto que deve ter causado no STF foi só em relação a esses 3 ministros. É claro, eu estou dizendo a questão do visto, eu acho que o STF deveria atuar em bloco. Eu acho que todos os ministros falam, não tem visto para o Zanin, não tem visto para o Fachin, não tem visto para Carmen Lúcia, não tem visto para os demais, para o Barroso. Eu também não quero visto. Isso é bloco, é a Fórum, quer dizer, eu mexi com a Fórum, o Rovai, a Adri, todo mundo, né? O Azenha, vocês vão jogar em bloco, vocês defendem, quer dizer, é uma falta de noção do que é nação, do que é instituição, e é uma falta de respeito. Eu acho que seria muito nobre desses ministros se eles devolvessem os vistos deles, até mesmo porque o que você vai fazer nos Estados Unidos, né? Eu espero que não tirem meu visto, mas se me tirarem, eu sou 1000 vezes ir para a Europa, ir para a Ásia, ir para qualquer outro lugar. Não, mas é uma questão de o que é? Para ir para Miami, ver esses novos ricos brasileiros que vivem lá e de lá estão criticando as ações aqui do governo brasileiro sem saber o que está acontecendo aqui de fato. Não serve para nada. Os Estados Unidos é ótimo, é um país ótimo, a gente tem que respeitar como nação e tal, mas eles têm que respeitar a gente. É isso é ser brasileiro. É isso ser patriota de verdade. Tá aí o patriotismo, e não nessa conversa de patriotismo fajuto, que é botar uma camisa amarela e sair gritando o nome do Bolsonaro, que é um bandido. Isso não é nacionalismo. Isso é falso nacionalismo, isso é ignorância. Isso é ignorância. Vai ver se o cara do Palmeiras entra no Itaquerão com a camisa do Palmeiras. É isso que a gente está fazendo. Né? Vai ver se o São Paulino entra no Itaquerão ou o corintiano entra no Allianz Parque e vai lá xingar o Abel. Não vai. É time. O nosso time é o Brasil. E a gente tem que ser brasileiro. A gente está sendo agredido. Todo brasileiro está sendo agredido. O da esquerda, o da direita, do centro, da extrema-direita e da extrema-esquerda. Todos nós estamos sendo agredidos pelos Estados Unidos. E a gente tem que formar corpo, a gente tem que jogar junto, é assim que se faz. Isso é uma nação. Enquanto a gente não tiver isso, esse sentimento e a consciência disso, a gente não terá uma nação. E essa decisão de prisão domiciliar, você acha que o Bolsonaro cavou a sua própria prisão domiciliar? Eu acho que não, eu acho que foi burrice, ele é muito burro. Sinceramente, eu tenho pena dessa. Ele é muito burro, ele acabou fazendo por burrice mesmo. A prisão, na minha opinião, fosse eu, o ministro Alexandre de Moraes, e eu sou uma figura absolutamente liberal no contexto judicial, eu teria decretado a prisão preventiva dele lá atrás. Ele já deu motivo de prisão preventiva há muito tempo. Eu acho que o ministro Alexandre foi muito contido,
mas é a decisão dele, é a cabeça dele, e a gente deve respeitar. A gente tem que parar de caluniar, de agredir. A gente pode discordar da decisão. Eu acho que ele já era merecedor de prisão preventiva. E acho que ele não planejou isso. Ontem eu jantei com 6, 7 pessoas muito importantes do PT. Eles vieram na minha casa discutir questões que eles estão discutindo negócio de diretório, e casualmente aconteceu essa conversa na minha casa. E aí houve justamente esse debate, que será que o Bolsonaro não está provocando isso? E eu fui um que puxei a conversa dizendo que não. Que não, esse cara não quer ser preso, esse cara gosta de conforto. Esse cara é um bom vivan. É um mau vivan, na verdade, né? Porque ele vive esse cara gosta de mordomia. O resto é da boca para fora. Né? Que ele é um cara simples, que ele é isso, nada. Ele gosta de dinheiro público. Aliás, por isso que ele sempre fez rachadinha. Ele gosta ele gosta de proteger a família dele, e ele já declarou isso. Ah, eu vou colocar um filho meu. Se for para ajudar alguém, eu ajudo meu filho. Né? Tudo bem, eu acho ótimo, desde que não seja na esfera pública. Né? Então, eu acho que ele não provocou. Eu tenho pena também da Michele Bolsonaro. Não por ela, mas por aguentar esse cara 24 horas por dia dentro de casa, isso não é para qualquer um. A prisão foi para. A Nossa, punição foi para ela também, né? Não, a prisão foi para ela. Essa mulher deve estar sofrendo. Ela vai pagar todos os pecados dela. E olha que tem muitos. Ela vai pagar muito pecado, a Michele Bolsonaro. Porque imagine aguentar o Bolsonaro 24 horas reclamando, porque esse cara não faz nada de construtivo, ele reclama, né, xingando. Meu Deus do céu, a filha também, a filha dele, imagine, ela deve ficar muito feliz quando ela vai para a escola, que ela se livra do pai. Então, o ministro Alexandre acabou prendendo a Michele Bolsonaro, a filha dele, que infelizmente vão ter que conviver com esse sujeito 24 horas por dia. Então, se eles não saem, elas, graças a Deus, podem sair de casa. Então, é um castigo inglório para Michele Bolsonaro ficar com o Jair todos os dias em casa. Já pensou o terror que deve ser isso? Eu não aguentaria 5 minutos com o Bolsonaro do meu lado. Imagine aguentar, ainda ter que dormir do lado desse animal. Ele deve ser Não sei se eles dormem juntos. Ele deve ser um grosseiro, né? Lembra aquele vídeo no dia da intimação, que a oficial de justiça foi na UTI intimá-lo, porque ele tinha feito live, já estava bem, aí o Alexandre de Moraes mandou a oficial ir lá cumprir a ordem de ele para ele assinar, tal. E aí ele grita com o enfermeiro, acho que fala, a sua pressão, que vai, para, ele dá aquele... Aquilo ali mostra como ele deve ser em casa, né? Porque alguém sabendo que está sendo filmado fala daquele jeito com alguém, né? Parecia ser um enfermeiro, alguém do hospital, um técnico, não sei. Já deu para ver. Não, então eu acho que a Michelle podia entrar com habeas corpus para ela. Trazendo ela ao direito, eu entraria só advogado da Michelle, eu faço um habeas corpus para ela se livrar do Bolsonaro, porque não é justo ficar 24 horas por dia do lado do Bolsonaro. Isso eu acho que nem a Michelle Bolsonaro, que é muito ruim, merece uma coisa dessas. Nem ela merece, né? Nem ela merece. E olha que ela merece coisas ruins, não tão boas assim. Ô Bertoldo, como é que está a disputa aí no Paraná? Tenho lido que o Ratinho deve ter se animado primeiro com as pesquisas que saíram, somente a do Datafolha, onde ele aparece ali como candidato viável, né? Se o PSD deixar ele ser candidato, pode se construir como uma terceira força. É o que diz o Datafolha. Não sei se essa pesquisa está... Me pareceu estranho, mas está meio fora do que as outras. Mas só para continuar. Aí no Paraná tem a disputa do Moro de um lado e o Ratinho sem ainda se definir, mas parece que sinalizando uma candidatura do Cury, segundo o Ismael, que eu acompanho.
O Ismael é uma pessoa que entende muito da política do Paraná, sabe muito, conversa com todas as linhas e eu converso um pouquinho. Eu estou um pouco distanciado de lá, mas eu conheço as pessoas e a cabeça de cada uma dessas pessoas. Sem dúvida nenhuma, o melhor governador do Paraná, quem seria o governador para uma gestão importante seria o Rafael Greca. Ele é preparado, ele é um cara sensível, ele é um cara que combateu a Lava Jato, quando ele viu que aquilo lá era uma vergonha. Ele até tem uma frase muito interessante que ele trouxe, dizendo que ele não gostaria que Curitiba fosse reconhecida como a masmorra do Brasil, que é o que virou na época do Sérgio Moro. O Alexandre Cury é um político histórico lá, é uma pessoa que tem uma penetração muito grande, eu gosto muito dele. Tem gente que critica, mas eu pessoalmente gosto muito do Alexandre, é um político que faz 24 horas de política por dia e tem 70% dos prefeitos apoiam o Alexandre. Mas o Alexandre, em princípio, não é uma pessoa ainda conhecida por muita gente. O que está em primeiro lugar nas pesquisas é o Sérgio Moro no Paraná. O Ratinho, com todo o respeito ao Ratinho, eu acho o Ratinho uma boa pessoa, ele, né? Pessoalmente falando, ele é uma pessoa muito boa. Mas o Ratinho, ele não é dono do seu mandato e nem da sua vida política. Quem é dono da vida política do Ratinho é o Ratão. Né? O Ratinho, que é da televisão, passou a ser chamado de Ratão, não num tom pejorativo, né? Mas ele passou a ser chamado de Ratão em virtude do filho ter virado governador. Portanto, para se diferenciar, se criou esse termo para tratar o Ratinho pai de Ratão. Então, e o Ratão é um grande empresário que está que todo mundo sabe, ele está numa empreitada, num movimento muito grande, no sentido de adquirir partes maiores do SBT, outras emissoras. Ele tem talvez hoje a maior rede de emissoras de rádio do Brasil. Portanto, o interesse do Ratão, que é quem comanda o Ratinho. O Ratinho tem vida própria, tudo, tem qualidades também como pessoa. O Ratinho tem boa formação. Mas os interesses familiares pelos negócios são maiores que os políticos. Então, eu acho, sinceramente, que o Ratinho não tem essa expectativa de ser candidato a presidente da República, até mesmo porque o Ratão sabe muito de política. E quem sabe de política sabe que o Lula é o novo, terá mais 4 anos de mandato. Todo mundo sabe. É impressionante o número de pessoas do Centrão que têm procurado pessoas que são mais ligadas a gente, são ligadas ao presidente Lula, conversando, tentando pular para o nosso barco. Isso é oculto ainda. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Tarcísio também não é candidato. Tarcísio não será candidato, Tarcísio tem o projeto de se reeleger governador em São Paulo. Então, e todo mundo sabe que o Lula, com a inversão do gráfico de pesquisa de avaliação do Lula, o que está por acontecer, e pelos erros da direita também, que o Lula será imbatível. Então, o Lula, isso eu posso apostar com quem quiser, tem gente que tem medo e tal. Eu já apostei, eu ganhei muita aposta na anterior, que a gente ganharia a eleição. O Lula será o novo presidente do Brasil em 2027. Graças a Deus. E então, o Ratinho não entraria numa disputa dessas, primeiro porque ele sabe que perderá. Né? Então, para ser candidato, e aí, até para facilitar a vida do Lula, a gente tem quem que é capaz de enfrentar o Lula? São os doidos. Então, tem um doido que é bem preparado, um cara bem preparado, um cara honesto, que é o Caiado, mas é doido. Então, esse cara é doido, entende. Doido enfrenta. Doido
baixinho que briga com um gigante é porque é doido, não é porque é inteligente. Então, o Ronaldo Caiado, contanto, ele é combativo, um cara, então o Caiado é potencial candidato. Por outro lado, quem seria também? Aí tem o doido estúpido, que é o caso do Zema. Então, o Zema seria o candidato. O Ratinho não será candidato ele será candidato ao Senado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. No processo eleitoral, às vésperas, você se mostrar como candidato a presidente te permite negociar muito bem. Então, eu acredito que o Ratinho tem feito esse movimento e acredito que o Ratinho, e infelizmente acredito também, que o Ratinho poderá apoiar o Sérgio Moro no estado do Paraná. Então, ele será candidato ao Senado e, em tese, poderá apoiar o Sérgio Moro, né? Aí é uma pena que eu não tenho voto, porque se eu tivesse voto, eu gostaria muito de ser candidato lá para enfrentar o Moro. Olha, seria um sonho de vida para mim. Seria uma realização. Pensou um debate? Não, ele não sabe. Não tem debate com o Moro. O Moro não tem capacidade. É WO com o Moro, qualquer debate. E qualquer pessoa, não precisa ser uma pessoa muito bem. Não precisa ser uma pessoa, mas eu não iria agredi-lo. Eu discutiria o Paraná, porque ele não sabe de nada do Paraná, ele não tem noção de nada. Ele é um cara que tem 2, 3 frases trazidas pelo marqueteiro dele e repete essas 3 frases à exaustão. Mas ele não é capaz de formar uma frase, ele decora. E como ele repete a mesma frase, ele deve ter uma colinha, porque ele não deve ter boa memória. Então ele vai com aquela colinha no bolso. Aí qual a frase mesmo que ele disse ontem? É aqui. E amanhã ele vai lá e tira a mesma colinha para repetir a frase. Então, mas eu gostaria de enfrentar o Sérgio Moro. Puta, seria um sonho. Mas eu não tenho voto. Infelizmente, eu não tenho voto. E aí a gente tem que reconhecer isso, que eu não tenho voto, não tenho tempo, não tenho tempo de televisão. Mas seria uma realização em enfrentar. Acho que até seria bom no sentido, porque ele morre de medo de mim, o Moro. Então ele passa, estou passando aqui numa calçada, e ele estiver vindo no mesmo sentido, ele atravessa, mas ele morre de medo, ele é cagão, ele é cagão e covarde. Então, eu acho que no Paraná ele está na frente, mas acho que, por exemplo, os partidos de esquerda deveriam, de alguma forma, oferecer apoio ao Rafael Greca, ou talvez o Rafael Greca trazer o apoio do Alexandre Cury numa potencial vice. Eu acho que seria o cenário ideal para não deixar que o Moro seja candidato. E o Ratinho vai pagar um preço muito grande se ele apoiar o Moro. Eu acho que ele está dando um tiro na cabeça se ele apoiar o Moro. Porque sabe por quê? O Moro não sabe fazer nada. Absolutamente nada. Então, como ele não sabe gerir, ele não deve saber gerir absolutamente nada. Então, se esse cara ganhar o governo do Paraná, a única ação dele vai ser caçar os corruptos. E a gente percebe que ele caça todo mundo, independente do cara ser corrupto ou não ser corrupto, do cara ter culpa ou não ter culpa. Para quem ele vai se voltar? Contra o governo passado. Porque o único jeito dele manter popularidade, ele é atacando o antecessor. Porque a única coisa que ele sabe fazer é atacar os outros, é fazer mal para os outros, é inventar coisas em relação aos outros. Então, se o Ratinho cair no conto do vigário e apoiar o Moro, o Ratinho vai ter problema. E eu falo com uma segurança muito grande, porque uma das coisas que eu aprendi fazendo política foi ler pessoas, foi enxergar as pessoas. Então, eu consigo enxergar o que o Ratinho pensa antecipadamente. Muitas vezes eu digo algo que o Lula vai fazer, porque, você pega a vida inteira do Lula e sabe como ele reage. Ele é repetitivo, isso são algoritmos, na verdade, de repetição. Se eu começar a acompanhar a vida do Rovai, né, a dele deve saber tudo que você faz, como você pisca. Você piscou para o lado, o Rovai, a dele está sabendo. Né? Porque você tem um padrão de comportamento que é o padrão de comportamento que você repete com constância. Então, a gente sabe muito antes o que como o Lula vai proceder em certas situações. A gente sabe
E aí, quanto o cara... Só que o Lula é um cara genial, né? No caso do Moro, o Moro é um cara burro, é um cara ignorante. Então, o ignorante, traçar o perfil e o comportamento de ignorante é muito mais simples. Por uma razão, porque ele tem um repertório de comportamento muito curto. O repertório Então, é como se fosse um menu. O manual de instrução do Moro é curtíssimo. Então, você sabe o que ele faz, você sabe como ele reage, você sabe... Porque ele tem 3, 4 ações. Que nem o cachorrinho que você tem em casa. Você sabe o que ele vai fazer, acompanhando ele, você vai saber o que teu pet faz. Então, nesse quadro, eu não tenho dúvida, e volto a afirmar, o presidente vai ser eleito novamente. A política já entendeu isso. A política já entendeu isso. A briga... Vamos lá, Valdemar da Costa Neto. Qual é a briga do PL? Ele não está nem aí para o Bolsonaro, ele está aí pela bancada que o Bolsonaro pode ajudar o PL a fazer. Ele não está preocupado também com o número de senadores, ele está preocupado com o número de deputados. Por qual razão? Não é ilegítima a razão que o Valdemar faz esse movimento. Ele faz esse movimento porque ele vai formar uma bancada grande. A única forma do PL ter uma bancada importante é tendo um Bolsonaro nesse contexto, porque aí ele consegue fazer talvez 22%, 23% dos votos na eleição proporcional. Então ele vai fazer um número de deputados importante. E é isso que ele precisa para manter o partido com recursos do fundo eleitoral, porque o fundo é definido a partir do número de deputados que ele tem. Então, a gente consegue traçar, e a política sabe que o novo presidente, a política, quem sabe de política, inclusive os deputados de oposição e tudo, sabem, ninguém tira a reeleição do presidente Lula. Ninguém tira. Então, para isso, eu acho que o Lula tem que ter muito cuidado pela frente, porque vão tentar, a única forma seria jogar algumas cascas de banana, criar factoides, fake news, mentiras e uma série de coisas. Então tem que tomar muito cuidado, porque o quadro hoje vai se manter em não havendo nenhum golpe, né, porque só assim aconteceria, o presidente Lula será o novo presidente, sem dúvida nenhuma. Legal. Bertoldo, muito bem, Bertoldo. Muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje. Até a próxima aí. Você está otimista, tomara aí, né? Não é. Não, eu não tenho errado há muito tempo. Não é otimista, não, é experiência. Eu faço política desde 1984. Então é antiguidade isso. É um pouquinho de sabedoria antiga. Muito bom. Isso aí, tá bom? Obrigada, viu? Valeu, Bertoldo. Bom fim de semana e até a próxima. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Tchau, tchau.